Amém, irmãos, Jesus é o Senhor. Eu sou o Diego Silva, aqui da Igreja no Gama, mais um resumo do alimento diário. Essa semana nós estamos iniciando um novo volume. O nome desse alimento diário é Contemplando Deus. E nós vamos para a primeira mensagem do alimento diário: o cativo e o bom perfume de Cristo. Mas antes de a gente iniciar a mensagem, eu queria que você já se inscrevesse aí no canal da Igreja no Gama, que você também já clicasse no sininho para quando tiver algum vídeo novo você ser notificado, e para você também, ao final dessa mensagem, aquilo que você desfrutou, aquilo que Deus falou com você compartilha com a gente. E mais ainda, se você acha que essa palavra pode servir de ajuda e de alimento espiritual para alguém, para um amigo, para um familiar, também compartilhe esse vídeo e dissemine a palavra de Deus com os seus conhecidos. Tudo bem? Então vamos iniciar nosso resumo da mensagem do alimento diário, começando com o texto bíblico proposto para essa semana. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 16. Vamos ler então? 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 diz assim: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte, para a morte; para com aqueles, aroma de vida, para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Então, esse é o texto base para a mensagem dessa semana. Mas antes de entrarmos na questão do cativo e do bom perfume de Cristo, nós precisamos entender o contexto que essa mensagem foi liberada e o encargo que tinha no coração do nosso irmão Miguel, que foi quem liberou essa mensagem na Estância Árvore da Vida. São dois pressupostos, duas coisas que ele tinha em mente. O primeiro deles é que o nosso amado Senhor está voltando. E o segundo deles é que, justamente por conta da volta do Senhor, está sendo travada nesse universo uma batalha cósmica, digamos assim. E Deus tem o seu plano, Deus tem a sua vontade, Deus tem as suas armas, e nós não podemos ignorar os desígnios e os planos de Satanás, porque ele também tem um plano, e ele também tem as suas estratagemas, e ele também tem as suas armas. Então, essa semana nós iremos desfrutar desses 3 pontos principais: o plano de Deus, o plano de Satanás e também a figura do cativo e do bom perfume de Cristo. Tudo bem? Bom, vamos então começar com o plano de Deus. O plano de Deus, ele não começa, e esse é um ponto muito importante, porque o plano de Deus, ele não começa especificamente com a sua pessoa. Às vezes nós achamos que Deus tem uma vontade muito específica para a nossa vida, aí para a vida do Diego, para a vida da Natália, para a vida do irmão Jorge. Nós achamos que nós somos especiais demais e que Deus, ele desenhou um rascunho de um plano só para a gente. Isso não é totalmente verdade. Por quê? Obviamente Deus ele respeita e ele honra a nossa individualidade. Só que Deus, ele tem um plano que é um plano eterno, que ele vislumbra todos os homens, todas as mulheres, todos os irmãos e todo o universo. E nós devemos partir, a nossa visão deve partir desse plano maior para a nossa vida. E não achar que o plano específico que Deus tem para a nossa vida deve se enquadrar no universo, no cosmo como um todo. Não é assim que funciona. Então veja, quando Cristo veio à Terra e ele consumou o seu ministério terrenal, ele deu início ao ministério da aliança. Então veja que quando o Senhor, e ele deu cabo disso, ele deu início. Então veja que esse plano ele começou efetivamente no que diz respeito a nós há pelo menos 2000 anos atrás. Então o Senhor ele iniciou esse plano. E aí nós que cremos no Senhor, nós fazemos parte desse ministério da nova aliança. Nós somos ministros da nova aliança. Então o primeiro
ponto que eu queria compartilhar com vocês em relação ao plano de Deus é os ministros da nova aliança. O ponto principal, e lembre-se você que hoje nós estamos aqui tão somente para um resumo. Não deixe de ler, não deixe de desfrutar da porção completa do alimento diário. Então, entenda que o ministério da nova aliança, você como ministro da nova aliança, o interesse de Deus não é tão somente ou meramente que você execute algo, que você faça algo, mas que você viva efetivamente o ministério da nova aliança. Na verdade, o ministério da nova aliança ele só faz sentido com os ministros da nova aliança. Então, não é uma questão de execução, de cumprir algumas coisas. Muito pelo contrário, está relacionado com a sua vida, a maneira como você vive, a intensidade que você entra em Deus. Entende? Esse é o ponto mais importante em relação ao ministério da nova aliança. Não se trata de religiosidade, de cumprimento de uma cartilha de regras, mas se trata de vida. Você precisa viver o ministério da nova aliança, fincados na pessoa do nosso amado Senhor. Esse é o primeiro ponto. Veja que uma das funções principais daquele que é ministro, ele representa. O ministério é alguém que representa. Então, uma das características, algo que deve acompanhar o ministro da nova aliança é que ele, primeiramente, pode parecer muito óbvio, mas primeiramente ele crê na obra e na vitória de Cristo. E segundo, ele não só crê, mas ele declara, ele proclama a vitória de Cristo. Então, eu me lembro no Antigo Testamento que nós temos o exemplo de Eliseu. E ele passava por determinado lugar e alguém desconhecido, simplesmente uma mulher, olhou para ele e falou assim: esse aí é homem de Deus. E aí trouxe ele para que ele pudesse descansar em sua casa. Veja que Eliseu não falou absolutamente nada. No entanto, apenas de olhar para aquele homem, foi possível perceber que ele era de Deus. O que será que as pessoas enxergam quando elas olham para mim e para você? Irmãos, que nós possamos crescer, amadurecer e intensificar a nossa comunhão com o Senhor. A tal ponto que as pessoas olhem para nós e quando elas olharem para nós, elas vejam Cristo e a sua vitória sendo manifestada. Mas para isso, nós precisamos ter mais comunhão com o Senhor. Então veja, nós já vimos de uma maneira geral o plano de Deus, nós vimos de uma maneira geral o ministério da nova aliança, nós também vimos uma das marcas que o ministro deve carregar, que é crer na obra de Cristo e na sua vitória, e também proclamar essa vitória de Cristo. E não somente isso, Deus também, o nosso amado Senhor, Ele nos dá ferramentas, armas, para que nós, no nosso viver diário, hoje, nós também possamos ser vitoriosos. O primeiro deles está em Gênesis, a primeira arma está em Gênesis capítulo 3. Veja que ali existe um princípio acerca da comunhão de Deus. Todos os dias ele ia ter comunhão com o homem na virada do dia e o homem estava nu. Esse é um princípio muito importante para nós. Porque às vezes nós tornamos a nossa comunhão com o Senhor, o nosso devocional, apenas um hábito. Irmãos, não deve ser assim. Todas as vezes que nós vamos diante de Deus, e veja que isso é uma arma, veja que isso é uma ferramenta para nós. Todas as vezes que nós vamos diante de Deus, nós precisamos estar nus. Nós precisamos estar com o coração rasgado, um coração aberto, um coração sincero, transparente, sem qualquer tipo de justificativa. Quando Deus ele chega para poder ter comunhão conosco, Ele sabe exatamente quem nós somos, nós não temos nada nos protegendo. E essa porção da palavra me lembra o hino Tal Qual Estou. Às vezes nós, por conta da nossa consciência, por conta de algum pecado cometido, às vezes nós evitamos, assim como Adão fez quando ele errou, nós evitamos, nós fugimos da presença de Deus. Ao passo que o maior desejo dele, tal qual você esteja, é ter comunhão com você.
Então a primeira ferramenta que nós aprendemos, que Deus deu para nós, é estar nu quando nós formos ter comunhão. Irmãos, isso significa que nós, independente da maneira como nós estejamos, nós precisamos ir diante de Deus, constantemente, diariamente. Então, essa é a primeira ferramenta, em Gênesis capítulo 3. Então, a segunda parte, ou as outras ferramentas que Deus deixa para a gente, a primeira delas em Gênesis capítulo 3, e a segunda parte está em Apocalipse capítulo 12. E lá diz que eles, pois, o venceram. Irmãos, essa parte é preciosa porque existe um registro na Bíblia declarando que Satanás foi vencido. Isso significa, e isso é muito importante, irmãos, se ele foi vencido, significa dizer que eu e você, nós também podemos vencer a Satanás. E eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa do testemunho, e também porque eles, da palavra do testemunho, e também porque eles negaram, eles não amaram a própria vida, mesmo em face da morte. Então, essas porções de Gênesis capítulo 3 e de Apocalipse capítulo 12, elas nos dão ferramentas, nos dão armas para que no nosso dia a dia nós possamos também vencer a Satanás. Ter comunhão com Deus, uma comunhão sincera. Nós utilizarmos o sangue do Cordeiro para nós podermos nos lavar, ter comunhão com Deus sem nenhum impedimento e receber luz diretamente do trono do Pai. E também a palavra do testemunho, a que está relacionado à palavra. A palavra, como é que está a nossa comunhão com Deus na palavra? Às vezes nós esperamos que, de uma maneira milagrosa, Deus invada os nossos ouvidos e dê uma palavra para nós, irmãos. O Senhor deixou tanta coisa para nós. A palavra do testemunho. E também não amar a própria vida, mesmo em face da morte. Então essas são as armas, as ferramentas que Deus deixou para nós, para que nós também sejamos vencedores e triunfemos sobre Satanás. Muito bem. De uma maneira geral, esse é o plano de Deus. Vencemos a primeira etapa da mensagem do alimento diário. A segunda etapa se trata do plano ou dos desígnios de Satanás. Agora, a primeira coisa que você tem que ter em mente em relação ao plano de Satanás é que o plano de Satanás não é um plano de vitória. Ele já foi derrotado. Veja que quando Cristo ele está para poder entregar o seu espírito ali na cruz, ele diz: está consumado. E aí ele entrega o seu espírito. Esse está consumado, ele tem uma carga muito grande de significado, porque é Cristo dizendo: eu venci a Satanás, eu venci o mundo, eu venci o pecado, eu venci o velho homem, eu venci o ego, eu venci todas essas coisas. Está consumado. Então Cristo já venceu. Então o plano de Satanás não é um plano de vitória, é um plano para ganhar tempo. Tudo que Satanás pensa é: eu preciso ganhar tempo, eu preciso ganhar tempo. Esse é o plano dele. E aí a gente precisa ter em mente que ele usa 3 principais ferramentas para poder, na verdade, atrasar a volta do Senhor, poder ganhar um pouco mais de tempo. E o primeiro deles é propagar a iniquidade. Veja que, apesar de nós não termos muito tempo para poder explicar acerca da iniquidade, mas entenda que quando nós falamos acerca da iniquidade, segundo Tessalonicenses capítulo 2, quando nós estamos falando acerca da iniquidade, que ela está sendo propagada, significa que Satanás ele está tirando o referencial da palavra de nossas vidas. Irmãos, esse é um ponto importante. Veja você que quantas coisas na nossa vida nós não tomamos mais a palavra como a nossa referência. Referência significa limite. E retirar o limite significa que, tente imaginar você, que você tem uma faixa na sua frente dizendo assim para você: proibido passar. Então você sabe que você só pode ir até ali. E a dificuldade e o perigo de você retirar a referência é que você simplesmente apaga esse aviso. E não somente isso, você ultrapassa esse limite e como você não tem uma referência, você está totalmente inconsciente do perigo que você está correndo. É isso que o inimigo tem feito conosco nesses últimos dias. Não só com o mundo de uma maneira geral, de maneira intensa, mas até com você, filho de Deus. Ele tem te
tirado a referência da palavra em nossas vidas. Irmãos, como é que você enxerga as coisas? Quando você vai tomar uma decisão, você parte daquilo que é certo, que é justo, é certo e errado para você, aquilo que é mais conveniente, ou você toma a palavra como a sua referência, como o seu limite? Tantas coisas, irmãos, que nós não somos bem-sucedidos, não há a bênção de Deus na nossa vida, e a gente acha que é porque Deus está nos castigando, ou porque Deus não nos ama, mas no final das contas é porque você perdeu o referencial da palavra. Que nós possamos retomar a palavra como a referência da nossa vida. Então, o primeiro estratagema de Satanás é retirar a palavra de Deus como referência da nossa vida. O segundo dele é ele fazer com que você não use o seu espírito. Hoje nós não temos muito tempo para poder tratar sobre esse assunto, mas veja que em 1 João nós temos a figura do anticristo. E veja que essa partícula anti, ela significa contra. Então nós temos contra Cristo. Cristo significa o ungido. Também em 1 João, capítulo 2, versículo 28, 27, nós temos o seguinte. A figura da unção. A unção que nos ensina todas as coisas. A origem dessa palavra, ela é muito próxima. Isso significa dizer que quando Satanás, ele vamos colocar na figura de anticristo, significa que a ferramenta, a estratagema que ele utiliza contra nós é fazer com que não usemos a nossa unção. Nós não usemos o nosso espírito. Entende? A importância de você, e aí, veja que aquelas armas que Deus deu para nós, se você analisar as estratagemas de Satanás, você também começa a somar mais ferramentas a você. Então veja, além de você ter uma comunhão sincera com o Senhor, além de você usar o sangue, de você tem mesmo em face da morte, não amaram a própria vida, e também o testemunho, a palavra do testemunho. Além dessas ferramentas, você pode acrescentar e somar a palavra do testemunho como a palavra como nosso referencial. Outra coisa que nós podemos associar às nossas ferramentas é exercício do Espírito. Exercitar o Espírito. O anticristo é aquele que é contra a unção, que é contra Cristo, que é contra o Espírito que está em você. Por conta disso, você sabe que essa ferramenta é importante. Então você quer derrotar Satanás no seu dia a dia? Exercite o seu Espírito. Outra estratagema que o inimigo tem e ele utiliza hoje contra o povo de Deus é ele bloquear, é ele eliminar a nossa comunhão diária com Deus. E isso está muito relacionado com o nosso viver de oração. Em Daniel capítulo 8 fala sobre os sacrifícios diários. Irmãos, o nosso sacrifício diário, o nosso devocional diário com Deus. Irmãos, veja que ferramenta ele utiliza conosco. Ele quer acabar com essa comunhão. Então, assim que você se levanta, ele já coloca tantas coisas lícitas, inclusive, para que você se distraia e você vá para longe da comunhão diária, do sacrifício diário com Deus. Então esses são os estratagemas que Satanás utiliza. Ele retira a palavra como referência da nossa vida. Ele faz com que você não use o seu espírito. E ele faz que você não tenha comunhão diária com Deus. Que você fuja da oração, do sacrifício diário. O que devemos fazer? Além das ferramentas que Deus nos deu, nós devemos, de uma maneira contrária, combater o inimigo, justamente colocando a palavra como nossa referência. Quando nós exercitamos também o nosso espírito e quando nós somos fiéis ao nosso sacrifício diário, a nossa comunhão com Deus. Fechamos então a segunda parte do alimento diário dessa semana. E agora, a terceira parte e última parte do alimento diário dessa semana. O cativo e o bom perfume de Cristo.
E é a porção justamente de 2 Coríntios capítulo 2, do versículo 14 ao 16. Quando nós lemos essa porção, irmãos, que riqueza que nós temos nessa porção da palavra. Quando Paulo escreve essa porção, ele tinha em mente a figura do general romano voltando de uma batalha. Veja você que a figura que ele trata aqui em 2 Coríntios capítulo 2 é o general vitorioso, ele trazendo os cativos de volta para a sua cidade e sendo recebido. E aí a gente precisa entender o contexto que isso foi escrito para a gente poder retirar aqui princípios para nós. O primeiro deles é que você precisa entender que você é esse cativo. E esse general é Cristo. Veja que você estava cativo, você estava preso, você era um prisioneiro do pecado e do inimigo. Você estava sob a ira de Deus, mas ele, o nosso general, ele foi lá e nos resgatou da mão do inimigo. E agora você é um cativo desse general, um cativo de Cristo. Entende? Então, a figura do general romano era esse general voltando para a cidade com os cativos. E existiam dois tipos de cativos. O primeiro tipo de cativo, ou prisioneiro, era aquele que ele se entregava, ele se rendia. Olha, eu me rendo. Voluntariamente eu me rendo. E o segundo tipo de cativo era aquele que era capturado. Ou seja, ele não se rendia, mas ele era capturado à força. Então, veja que desenha aí na sua imagem o general entrando na cidade, e aí o vencedor, os cativos atrás, aqueles que foram capturados, e também aqueles que se renderam ao general. E essa porção é importante para nós entendermos o que significa o cativo e para nós entendermos o que significa o bom perfume. E tradicionalmente, esses cativos, eles entravam na cidade com um incensário na mão, fazendo toda aquela fumaça e todo aquele aroma. E aí, olha só o que 2 capítulo 2, 14, a partir do 14 diz: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar, olha só o que ele usa no versículo 14, a fragrância do seu conhecimento. Então, lembre você aí, os cativos com o incensário, eles o tempo todo andando e o aroma, o cheiro da fumaça sendo espalhado. Só que tem uma coisa, olha só o que o versículo 15 fala: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte, para a morte. Para com aquele, de vida, aroma de vida para a vida. Então, o que isso significa dizer? Aquele que se rendeu ao Senhor, aquele que se entregou ao Senhor, ele, quando ele sentia o cheiro ali, aquele aroma do incensário, ele sabia: eu me rendi e por isso eu não vou morrer. Aquele aroma era um aroma de vida. Ele estava caminhando para a vida. Embora ele fosse um cativo, ele iria viver. Agora, aquele que foi capturado, não. Aquele aroma do incensário era um aroma de morte. Porque ele sabia que, como um cativo que foi capturado, ele não teria a misericórdia da vida. Ele seria morto. Então, irmãos, você consegue entender a figura do cativo? Agora, existe um segredo aqui. Talvez esse seja o ponto mais importante dessa mensagem. Lembra que no início eu falei que o nosso contexto aqui, o Senhor está voltando e nós estamos num contexto de batalha, de guerra. E às vezes nós colocamos na nossa mente que a derrota de Satanás, do mundo, do pecado, a verdade, irmãos, que todas essas coisas já foram derrotadas. Cristo, com a sua morte na cruz, já venceu a Satanás, já venceu o diabo, já venceu o pecado, já venceu o mundo, já venceu o velho homem, ele já venceu todas as coisas e está consumado. E esse é o segredo. O grande segredo, irmãos, é que a nossa verdadeira batalha é com Cristo. Não é com todas essas coisas negativas. E quando nós nos rendemos ao Senhor, ou seja, quando nós permitimos que Ele nos vença, irmãos, todas as outras coisas, justamente porque Ele já é vencedor,
também são derrotadas. Quando você se rende ao Senhor, quando você permite que Ele vença você, a sua vontade, a sua alma, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Quando você se rende ao Senhor, quando vem a tentação, quando vem o mundo, quando vem o pecado, é Ele mesmo que batalha por você. E aí sim, é verdadeiro, é real a frase, como nós lemos no versículo 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Sabe quando Cristo vai te conduzir em triunfo? Quando você se tornar voluntariamente um cativo dele, você se render ao Senhor. Esse é o grande segredo. A batalha não é contra Satanás, que já foi derrotado, não é contra o mundo, não é contra o pecado. A batalha é entre nós e o Senhor. Entende? Esse é o grande segredo. Agora, olha só que porção maravilhosa para nós concluirmos a nossa mensagem. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Esse bom perfume de Cristo também, de acordo com Efésios capítulo 5, está relacionado ao aroma suave. E esse aroma suave nos remete a essa palavra no seu original, aqueles sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento, quando então o sacerdote ele oferecia uma oferta no altar, e essa oferta era queimada e subia um aroma, e Deus, quando ele sentia esse aroma, ele se agradava. Então, quando nós estamos falando de bom perfume, nós estamos falando de aroma suave, nós estamos falando sobre sacrifício. E aí, nós lembramos de Romanos capítulo 12, quando nós nos sacrificamos como um sacrifício vivo ao nosso Senhor. Então, irmãos, esse é o bom perfume, esse é o perfume que nós exalamos, e isso agrada a Deus. E também, não há tempo para explicar mais, claramente existe, no mundo existe uma classificação clara de pessoas. Aquelas pessoas que são para a vida, aquelas pessoas que elas só precisam da semente cair no coração para que Deus tenha misericórdia e elas sejam salvas. E também existem aqueles que se perdem. Então quando veja, você é um cativo de Cristo, você se rendeu ao Senhor e você tem essa vida de rendição, sabe o que acontece? Você naturalmente vai exalar o bom perfume de Cristo. E aí, esse bom perfume de Cristo, esse aroma suave, ele agrada a Deus. E para aqueles que são para a vida, como nós lemos aqui na porção do versículo 15, você vai atrair essas pessoas. Elas talvez vão olhar para você, não vai entender o que é que tem na sua vida, ela não consegue explicar, mas ela é atraída, porque você exala o bom perfume de Cristo. Só que tem uma coisa, existem aqueles que são para a perdição, aqueles que se perdem. Para esses, não é o bom perfume, eles vão sentir o cheiro, mas para eles é o cheiro de morte. Sabe o que significa? Que você não vai agradar a todo mundo. Significa que aqueles que se perdem, quando você começar a expressar Cristo aonde quer que você esteja, quando você começar a manifestar e expressar o Senhor, vai ter pessoas que elas serão atraídas por conta desse bom perfume. E aí é a oportunidade de lançar a semente no coração da pessoa. Mas também existirão aqueles que são para a perdição, que eles vão sentir um mau cheiro. Sabe o que significa? Que aonde você chegar, as coisas estarão claras. Você é um cativo de Cristo. Jesus é o Senhor. Esse é o resumo, então, da mensagem do alimento diário, a primeira mensagem, o cativo e o bom perfume de Cristo. Espero que você tenha desfrutado. Deus abençoe a sua vida, a sua família, e semana que vem nós teremos a segunda mensagem desse volume do Alimento Diário, contemplando Deus. Jesus é o Senhor.